Palavra do Senhor. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Queridos, nesse contexto, um pouquinho antes, no capítulo 1, se nós formos ler, nós vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Nesse contexto, o novo faraó que rege esse momento não é aquele faraó da época de José. Esse novo faraó não conheceu José, nem mesmo aquela geração que fazia parte da vida de José. É um novo faraó, um faraó maligno. E esse faraó, ele começa a observar os filhos de Deus, os hebreus, e começa a perceber que os hebreus estão se multiplicando muito rapidamente. Os hebreus começam a ter muitos filhos, filhos homens, filhos fortes, e isso começa a incomodar Faraó. Os filhos de Deus começam a incomodar Faraó. Por quê? Faraó logo pensa: como os hebreus são meus escravos, se eles começarem a crescer, ficarem fortes, eles podem se unir aos meus outros inimigos, e se houver uma guerra, eles podem me vencer. Então o faraó logo pensa: eu preciso acabar com essa ameaça. Os hebreus passaram a ser uma ameaça para Faraó. Porque é assim que tem que ser mesmo, queridos. Os filhos de Deus precisam ser uma ameaça para o inimigo. Então o faraó tem uma terrível ideia. Ele chama seus soldados e diz assim: olha, a partir de hoje eu quero que vocês entrem nas casas dos hebreus e matem todos os bebês meninos, porque eu não quero que eles cresçam e formem um grande exército. E você pode imaginar que nesse contexto, o tamanho da dor dessas famílias, vendo os soldados entrando nas suas casas, arrancando os filhos dos braços das suas mães. Com certeza o choro era muito grande naquele momento, o luto naquelas casas, a dor, o sofrimento. Quanta maldade arrancar um filho dos braços dos seus pais para matar. Era isso que estava acontecendo nesse contexto. Mas no meio disso tudo existia uma mulher chamada Joquebede, que tinha um filho varão, nasceu, deu à luz a um menino. E quando ela olhou nos olhos do seu filho, ela disse: o meu filho não. Então o texto vai dizer lá no versículo 2 que ela esconde essa criança. Ela disse: eu não vou entregar o meu filho para a morte. Houve um decreto de morte, e o decreto foi o rei que lançou. Ninguém poderia contestar a ordem de Faraó. Se ele disse que era para matar, não tinha como você negar a dar o seu filho, mas Joquebede, diante desse decreto de morte, ela não aceitou para a sua casa. Ela disse: na minha casa, esse decreto de morte não vai entrar. Ela pega esse menino e ela guarda na sua casa. Sabe, queridos, muitas vezes os decretos de morte são lançados contra as nossas vidas, contra os nossos filhos, contra a nossa casa, contra a nossa família, nosso casamento, nossos sonhos, nossos projetos. Quantos decretos de morte são lançados? Mas o que é que nós temos feito com esse decreto?
Nós temos aceitado, simplesmente dado de mão beijada. Ah, mas não tem mais jeito, seu filho já está longe dos caminhos do Senhor, está tão distante que não tem mais como voltar. É esse o decreto que o inimigo dá. E nós temos aceitado, temos ficado com os braços fechados e dito, é isso mesmo? Ou nós temos que fazer como Joquebede fez? Ela disse, decreto de morte na minha casa, não. Ainda que as vizinhas viessem na sua casa e dissessem assim, ó, Joquebede, não tem mais jeito, não tem o que fazer. A vizinha chegar na casa dela e dizer, Joquebede, entrega, mas ela não entregou. O texto no capítulo 2, no versículo 2, vai dizer que ela guarda essa criança na sua casa. E com certeza foi muito trabalhoso fazer isso. Certamente ela fechou as janelas, vedou para que não saísse nenhum som do seu bebê, para que ninguém escutasse, para que ela não fosse entregue nos ouvidos de Faraó. Certamente deu muito trabalho abafar os sons daquela criança dentro de casa. Não foi fácil. Mas com certeza alguém também sabia que ela tinha uma criança ali dentro, talvez suas vizinhas, as pessoas mais próximas a ela. E certamente ela ouviu alguns conselhos. Certamente alguém chegou na casa dela e disse assim, olha Joquebede, não adianta não, mais cedo ou mais tarde vão te descobrir. Não adianta não, está vendo o filho de Joana? Já pegaram, já mataram. Está vendo o filho de Teresa? Já entraram lá, arrombaram a porta, arrancaram os braços, dos braços da mãe. Levaram o filho dela. Logo, logo vai chegar a sua vez. Mas Joquebede não deu ouvidos aos sons externos, às vozes externas, porque ela tinha um motivo para lutar. Joquebede disse assim, ainda que tenham levado o filho de todo mundo, na minha casa, não. Ainda que, queridos, muitos possam dizer para você que não tem mais jeito com os seus filhos, ou no seu casamento já está destruído, você pode dizer, na minha casa, não. Você não necessita, você nem pode aceitar um decreto de morte. Joquebede estava dizendo assim, ó, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ela não aceitava aquela palavra na casa dela. Será que nós também temos essa força de vontade, essa fé o suficiente para dizer na minha casa não? Muitos casamentos estão sendo destruídos. E aí quando a gente vai ouvir conselhos, os conselhos do mundo são, ah, mas se não der certo, separa. Tenta de novo, vai ser feliz. É assim mesmo. Fulano casou, não deu certo, se separou. Na tua família é desse jeito. Mas você não precisa e nem pode aceitar esse decreto na sua casa, não. Você precisa ter atitude como Joquebede teve. Ah, mas os filhos de todo mundo já se afastaram dos caminhos do Senhor, mas o meu filho não vai se afastar. A minha filha não vai se afastar, porque eu vou lutar. Lutar como Joquebede. Precisamos lutar pelo nosso casamento, lutar pelos nossos filhos, lutar pelos nossos sonhos, pelos nossos projetos, que muitas vezes já foram mortos, porque nós deixamos, mas diante do poder de Deus, até aquilo que está morto pode ressuscitar. Até os sonhos que já morreram, que Faraó matou dentro do nosso coração, se nós apresentarmos diante do Senhor, Ele volta a viver novamente. Precisamos fazer como Joquebede fez, não aceitar esse decreto de morte. Então Joquebede, diante dessa situação toda, ela guarda o seu filho. Ela faz o que ela pode durante 3 meses. Só que chega um momento em que não tem mais o que ela fazer. Não dá mais para ela continuar guardando o filho dela. Está difícil. O menino agora está fazendo sons, mas cedo ou mais tarde vão ouvir. Então o que Joquebede faz? Ela disse, eu não consigo mais guardar com a minha força, com a força do meu braço. Eu preciso de uma direção. Certamente Joquebede tinha muita comunhão com Deus. Porque o que Joquebede faz? Ela entende que não dá mais para ela guardar. Então ela prepara um cestinho, né, com betume. E ela pega essa criança e coloca no rio.
para que essa criança se salve. Ela certamente, queridos, tinha muita comunhão com Deus. Não foi uma ideia mirabolante que ela teve. Isso foi direção de Deus. Ela teve muita sabedoria para fazer isso e discernimento. Porque sabedoria e discernimento é justamente uma luz no fim do túnel. Sabe quando a gente não sabe o que fazer e que nós precisamos atuar na sabedoria e no discernimento de Deus? O discernimento de Deus na nossa vida é como um GPS. Ele vai dizer exatamente o que nós temos que fazer e como fazer. Porque às vezes a gente até sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. É aí que entra a sabedoria e o discernimento da parte de Deus. Porque Ele tanto vai nos dizer o que fazer e como fazer. Foi isso que Deus fez na vida de Joquebede. Ele deu toda a instrução necessária que Joquebede precisava para salvar aquela criança. E quando Joquebede coloca aquela criança na água, ela precisava confiar completamente em Deus. E talvez essa seja a parte mais difícil, sabe? Quando nós ainda estamos com as nossas mãos numa situação, dá uma falsa impressão de que a gente está no controle. E parece que é mais fácil. Eu ainda estou guardando, eu ainda estou protegendo, eu ainda estou com a minha mão ali. Parece que é mais fácil. Mas quando chega o momento de fazer exatamente o que Joquebede fez, queridos, nós precisamos de fé. Joquebede entendeu que não era mais a mão dela. Joquebede, naquele momento, tudo que ela tinha era a fé. Sabe, meus queridos, tudo que nós precisamos é da fé. A fé é o suficiente para nos dar a vitória. A fé é o suficiente para trazer para nós aquilo que nós precisamos. Se você só tem a fé, se você não tem ninguém que possa te ajudar, se você não tem ninguém que possa te abraçar, se você não tem ninguém que possa te acolher, te dar um conselho, se utilize da sua fé, porque ela é o suficiente. A fé é o suficiente. Eu me lembro que quando Davi foi para a guerra enfrentar o gigante, o que é que Davi tinha? Davi não tinha nada. Davi era um menino franzino, magrelo, fracote. E quando ele vai enfrentar o gigante, e o gigante olha para ele, ainda desdenha da cara dele. Aí Davi diz assim: olha, gigante, tu pode vir a mim com lança, com espada, com escudo, porque eu vou a ti, somente em nome do Senhor dos Exércitos. E quando a gente olha para a história de Davi, a gente pensa que foi a pedrinha que matou o gigante, mas não foi, queridos. O que matou o gigante foi antes. O gigante já estava morto e nem sabia, antes da pedrada. O gigante já estava morto quando Davi abriu a boca dele e disse assim: tu pode vir a mim com lança, com espada e com escudo, porque eu vou a ti somente em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo eu estarei com a tua cabeça nas minhas mãos. Quando Davi falou isso, a fé dele já tinha atingido o que ele precisava. É a fé que faz o milagre acontecer. A fé vem antes das nossas ações. A fé vem antes das nossas atitudes. A fé que Davi teve, que ia matar o gigante, foi antes dele lançar a pedra. A fé abre o caminho para que nós possamos obter aquilo que nós declaramos. Então foi isso que Joquebede fez. Ela entregou pela fé. Senhor, é pela fé. Sabe, queridos, aquilo que a gente não pode fazer com as nossas mãos. Porque Joquebede não podia fazer mais nada com as mãos dela. Não tinha mais nada, só era até ali. Porque tem momentos nas nossas vidas que só tem como a gente ir até aqui, ó. Só até aqui. E daqui em diante, só Deus. Foi isso que Joquebede fez. Eu só vou até aqui. Aqui eu coloco o meu filho e entrego a Deus. Ela confiou plenamente em Deus. Mas quando nós não podemos dar mais nenhum passo com as nossas próprias forças, queridos, quando nós não podemos tocar mais, saiba que se a minha mão não tocar, os meus joelhos vai alcançar aquilo que eu preciso através da minha oração. A parte do meu corpo que vai fazer efeito já não vai ser mais as mãos de Joquebede, mas vai ser os joelhos. Se tua mão não puder ir, coloca o teu joelho em ação.
E você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Aquilo que você não pode fazer, você vai ver o que Deus é capaz de fazer por você. O poder dos joelhos tem um grande propósito nas nossas vidas. Será que você consegue entender o poder dos joelhos? É o poder da oração. Colocar em prática. Então Joquebede entrega a Deus. E quando ela coloca o menino lá no rio, Joquebede tem uma outra filha, a filha mais velha chamada Miriam. Aí essa filha vê o seu irmão ali, naquele cestinho, o rio levando. O que é que essa filha faz, essa irmã do bebezinho? Ela diz, eu vou seguir o meu irmão. Eu vou ver onde é que vai dar esse barquinho. Aí ela vai correndo, o barquinho vai na água. E a menina vai correndo, provavelmente se arranhando no meio dos matos, caindo, mas olhando para o barquinho. Correndo, mas olhando para o barquinho, para ver onde é que aquele irmãozinho ia chegar. A mãe já não sabia mais onde o bebê estava. Quando ela colocou no rio, a mãe já tinha perdido o menino de vista. Não sabia mais aonde ele estava. Mas a irmã sabia exatamente onde o irmão foi parar. Por quê? Porque a irmã seguiu todos os caminhos. Porque a irmã não perdeu de vista o seu irmão. Ela sabia exatamente onde o irmão foi parar. Assim é nas nossas vidas, queridos. Ainda que a gente não saiba aonde está alguém que a gente ama, talvez um filho, talvez esteja alguém aqui que não sabe aonde o seu filho está nesse momento, talvez o seu esposo, mas saiba, ainda que você não saiba onde estão, os olhos do Senhor estão por toda parte. O Senhor não perde de vista aquilo que Ele nos deu. Os nossos sonhos, talvez a gente já tenha perdido de vista. Os nossos projetos, talvez a gente nem sabe mais aonde estão. Mas o Senhor sabe exatamente aonde estão. E o Senhor guarda, porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele nem sequer cochila. Precisamos confiar em Deus dessa forma. Senhor, eu não sei aonde estão. Eu não sei onde estão os meus filhos nesse momento. Mas eu sei que o Senhor sabe, então vai lá, cuida, protege, dá livramento. Se nós não sabemos aonde estão, se nós não sabemos o que fazer, Deus sabe o que fazer. E Ele sabe o que faz. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é por isso que nós precisamos, queridos, fazer como Joquebede. Confiar literalmente no Senhor. Entregar a Deus, consagrar a Deus tudo que temos, tudo que somos, tudo aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? Será que você tem entregado para o inimigo? Será que você tem entregado para Faraó de mãos beijadas? Ou você tem lutado com todas as suas forças? Quantas pessoas estão por aí desistindo do seu casamento nesta hora? Não estão lutando, simplesmente entregando. Ouvindo conselhos de pessoas estranhas. Conselhos de pessoas que não têm o caráter de Cristo, onde os conselhos são, começa de novo. Precisamos lutar, confiar plenamente em Deus, consagrar a Deus. Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, assim como Ele fez na vida de Moisés. Moisés, ele foi encontrado pela filha de Faraó, pela filha daquele que queria matar Moisés. Olha só como é as coisas de Deus. A gente nunca vai entender. Os planos, os projetos de Deus, a gente nunca vai entender. E é por isso que a gente precisa só confiar. Porque a gente não precisa entender. A gente precisa confiar a ponto de dizer, Senhor, eu não sei como vai ser. Eu só sei que vai ser. Porque o nosso problema muitas vezes é querer saber como é que Deus vai fazer. A gente não precisa saber. Porque quem dá o desenrolar da história é Deus. Quem conduz a nossa história é Deus e da melhor forma possível. Porque tem que ser a vontade de Deus prevalecida na nossa vida e não a nossa. Porque se for a nossa, vai dar tudo errado. Mas quando é a vontade de Deus prevalecida,
as coisas dão certo, ainda que no momento a gente não entenda. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os caminhos deles são maiores e melhores do que os nossos. Vai entender os planos de Deus? Deus não escreve certo por linhas tortas, não. Ele escreve exatamente do jeito que tem que ser, certinho. É errado para nós, que não compreendemos e temos a nossa mente limitada. Mas Deus escreve tudo certo. Estava tudo programado. Estava tudo alinhado com os planos e os propósitos de Deus para que Moisés chegasse até a filha de Faraó. Foi a filha de Faraó, a filha do assassino, do mandante da morte, do que deu o decreto de morte, que cuidou de Moisés. Vai entender um negócio desse? Foi ela que criou o menino. Foi ela que deu um salário para a mãe do menino criar enquanto ele era bebê. Porque a irmã de Moisés disse assim para a filha de Faraó: olha só, vem cá, a senhora não quer que eu chame uma ama para cuidar desse menino não, já que a senhora vai criá-lo? Ela disse: quero. Vai lá procurar no povo dos hebreus uma mulher que possa criar esse menino até que ele desmame. Aí a irmã vai e chama a mãe do menino para criar Moisés. Vai entender um negócio desse? É lindo de ver o agir de Deus. A mãe de Moisés teve a oportunidade de recuperar o seu filho, amamentar, instruir, para depois entregar para ela novamente. Mas os primeiros momentos, Deus devolveu para Joquebede aquela criança. Por que Deus fez isso? Deus honrou Joquebede. Deus honra a nossa fé. Quando Deus olha para nós e vê que nós confiamos nele de todo o nosso coração, é prazer de Deus nos honrar. Deus quer nos honrar. Foi isso que ele fez com Joquebede, porque ela confiou deliberadamente em Deus. Quantos aqui querem ser honrados por Deus? Quantos aqui querem ter a vitória que precisa nas suas mãos? Só existe um caminho. É confiar em Deus. É só a fé, tudo que você precisa. Não precisa de grandes coisas, não. E a fé é de graça. Você não precisa nem ter dinheiro para ter fé. Está aí, ó. Está a seu dispor. Basta você exercer. Muitas vezes nós não temos o que nós precisamos, porque a gente não exerce a nossa fé. Porque a palavra do Senhor nos garante que se a gente pedir com fé, Ele abre as janelas dos céus. Quantas bênçãos nós não recebemos por incredulidade do nosso coração? Quantas bênçãos nós recebemos porque damos legalidade para Faraó entrar e tirar aquilo que é nosso? A gente entrega, nem luta, nem ora, nem persiste. Um não, tá bom. Mas se nós insistirmos naquilo que nós precisamos diante de Deus, se nós colocarmos diante do Senhor o desejo que está no nosso coração, e dizer: Senhor, esse é o meu sonho, é o meu projeto, é o meu desejo. Se nós colocarmos diante do Senhor e confirmar: Senhor, confirma se for a tua vontade isso para a minha vida, e se você crê, Deus vai te abençoar. Tudo de acordo com a vontade de Deus, queridos. Deus nos abençoa. Mas para isso nós precisamos exercer a nossa fé. Joquebede ainda recebeu um bônus a mais, para honrar ainda mais a sua fé. Ela pôde criar seu filho e ainda recebeu salário para isso. Olha só, que bênção, né? Nem foi de graça. Ali os primeiros anos, né, que tem muita despesa com a criança, Joquebede ainda recebeu salário para criar seu filho. Olha que bênção, que porção dobrada. Por causa de quê? Da fé. Por causa da entrega. Ela entregou a Deus. Entregue a Deus os seus problemas. Entregue a Deus as suas causas. Entregue a Deus os seus conflitos internos, emocionais. Entregue a Deus o seu casamento. Entregue a Deus os seus filhos.
Entregue a Deus a sua finança, a sua vida espiritual e confia em Deus. Se deleita no Senhor. A palavra do Senhor, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Precisamos ter foco na fé. É focar. Eu quero ter fé. O que é que eu preciso para ter fé? Foco. Me dedicar para que a minha fé seja exercida na minha vida. Buscar. Fé é busca. Fé é busca. Não tem outro caminho. Senhor, eu quero acreditar. Eu quero acreditar que isso é possível. Porque não basta apenas a gente dizer assim: eu sei que Deus é poderoso. Isso é muito fácil fazer, é muito genérico. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Mas será que eu sei, será que eu acredito que Deus vai fazer isso acontecer? É diferente. Saber que Deus pode é uma coisa, mas saber, ter a certeza, ter a fé de que Deus vai fazer é outra coisa. Isso significa viver pela fé. E fé é o quê? Já é tomar posse daquilo que ainda nem aconteceu. Ainda nem aconteceu, mas a gente já vive como se tivesse acontecido. Joquebede foi honrada. Deus poupou a vida do seu filho. Não deixou o decreto de morte ser determinante na sua casa. E é isso que nós temos que aprender com Joquebede nesta noite. Decreto de morte na minha casa, não. Ainda que esteja aí afora, mas na minha casa, na minha família, com os meus filhos, não. Decreto de vida nós temos que determinar sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos. Foi isso que ela fez. Ela reverteu a morte em vida. Que nós possamos confiar no Senhor como Joquebede fez. E eu convido você a orar nesta hora, a se colocar de pé. E nós vamos orar e pedir a Deus que Ele renove em nós a confiança no Senhor. Que nós não venhamos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus por conta de dias difíceis, por conta das nossas lutas. Porque aonde há luta, há vitória. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome. Te glorificamos porque o Senhor é o nosso Deus. Te exaltamos, Senhor, porque nós temos a plena certeza de que a nossa vida está em Tuas mãos. E que dependemos de Ti para qualquer decisão que venhamos a tomar. Senhor, Joquebede tomou aquela atitude porque foi direcionada pelo Teu Espírito. E nós queremos, ó Deus, também colocar as nossas vidas diante do Senhor em qualquer situação, em qualquer decisão que nós venhamos a tomar, Pai. Que possamos ser direcionados pelo Teu Espírito Santo. Porque o Teu Espírito, Pai, é a luz, Senhor, no fim do túnel. O Teu Espírito Santo, Senhor, é a direção que nós precisamos. O Teu Espírito Santo é o nosso professor por excelência. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco. Nos dá sabedoria, nos dá discernimento para agir nos dias maus, nos dias difíceis, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a exercer a nossa fé no Senhor. Nos ajuda a crer, Pai, que o Senhor é um Deus do impossível. Nos ajuda a crer, Senhor, que o Senhor pode e fará grandes coisas no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, fique conosco. Em nome de Jesus, nos dê força, nos dê autoridade, Senhor Jesus, para dizer não a qualquer decreto de morte. Mas que nós possamos, meu Deus, em Teu nome, Senhor, declarar vida sobre tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos a nossa casa. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos os nossos filhos. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos o nosso casamento. Em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos todos os nossos empreendimentos. E em nome de Jesus, Pai, nós declaramos vida a todos os enfermos desta casa.
em nome de Jesus, porque há poder no teu nome, Senhor, porque o teu nome está acima de todo nome, porque o teu nome está acima de toda enfermidade, porque o teu nome, Senhor, está acima, Jesus, de todo divórcio, de toda contenda. Meu Deus, em nome de Jesus nós te exaltamos, em nome de Jesus glorificamos o teu nome nesta hora, Pai, e declaramos que o Senhor é santo, santo, santo. Declaramos, ó Deus, que não há outro nome além de ti, Pai. Não há nenhum nome sequer semelhante ao teu. Meu Deus, tu és o Deus de cura, tu és o Deus de paz, tu és o Deus de amor. Oh Jesus, tu és poderoso. Agindo o Senhor, quem impedirá? Oh Senhor, louvado seja o teu nome. Quem é Faraó diante da tua autoridade, Senhor? Oh Pai, quem é o inimigo das nossas almas diante do teu poder, Pai, do teu senhorio? Louvado seja o teu nome. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és forte, Jesus. Tu não perde batalha. Louvamos o teu nome, Senhor. Tu és Jeová Jirei. Oh, Emanuel, príncipe da paz, Senhor. Te exaltamos, Senhor, na beleza da tua santidade. Te exaltamos, Jesus. Seja adorado, seja glorificado, porque tu és Deus. Tu és Deus, Senhor. Tu és o próprio poder. Não há quem possa contigo, Senhor. Agindo o Senhor, quem impedirá? Oh, aleluia, louvado seja o teu nome, adorado seja, exaltado seja o teu nome, Pai. Fica conosco, Pai, nos enche com a tua glória, nos enche com o teu Espírito e renova em nós, Senhor, espírito de adorador. Te adoramos, Senhor, em espírito e em verdade. Te glorificamos, ó Deus, por todas as coisas. Obrigada, Jesus, pela vitória que já está em nossas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o nome do Senhor, pois Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Seja adorado, Jesus. Aleluia. Seja adorado, Senhor.